Peço, amados irmãos, que abram sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Soberano e glorioso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, meu Deus, peço a Tua direção que esteja comigo, onde vou trazer a reflexão desta noite, Pai. Que o Senhor venha me dar discernimento da mesma, que eu venha falar tudo o que Tu queira, não que eu queira, Pai. Abençoe os amados irmãos que aqui estão presentes, Pai, dando também direção em sua vida a cada dia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amados, o meu tema do fruto do Espírito é como cultivá-los a cada dia. Nós sabemos que isso é umas virtudes que Deus colocou para nós, né? E nós temos que desfrutar desse fruto do Espírito, porque ele nos representa a característica e o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é manifestado em nós, conforme a nossa convivência, né, com o nosso Deus. Se nós tivermos um bom relacionamento com o nosso Pai, esse fruto cada dia vai deflorar em nossas vidas, né? Como diz, né, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que a longanimidade é a mesma paciência, benignidade, que é a mesma amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio também é a temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, amados, para nós poder cultivarmos esses frutos, precisamos sempre estar com evidência e muita atuação junto ao nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos cultivá-lo a cada dia o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo em nós. Porque para cultivar esses frutos, cada dia, é fundamental que nós tenhamos um bom relacionamento com Deus. Como que a gente pode ter esse bom relacionamento com Deus? Orando, fazendo cotidianamente a nossa leitura da palavra e sempre buscando estar junto dele, fazendo as nossas petições, fazendo o que manda os mandamentos do Senhor, cumprindo pelo menos a metade, ou mais do que a metade, né? Porque também no nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina, peço aos amados irmãos que eles abrem João 15, o versículo 5. Ele nos ensina como estar em comunhão com Deus, como estar desfrutar do fruto do Espírito. João 5, versículo 5. Não, é 15, perdão, João 15, eu falei, já estava abrindo na folha errada. É João 15, versículo 5. Diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, né, se nós não estivermos com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele não estiver em nós, como que nós vamos dar frutos? Né? Então temos que estar, porque sem Ele nós não somos nada. Tudo nós dependemos dEle, e tudo tem que ser para Ele. Isso significa que para nós, para que possamos manifestar o fruto do Espírito, precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nossas vidas.
haja. Porque ele agindo, tudo que nós formos fazer, temos que pedir permissão dele, né? Por exemplo, os nossos pensamentos sejam dirigidos por eles, as nossas atitudes pelo Espírito Santo também que sejam dirigidas, e as nossas ações, né? Porque se a gente deixar que ele faça tudo isso, nós seremos muito bem abençoados e teremos um crescimento nas nossas vidas. Porque para cultivarmos o fruto do Espírito, não é algo que fazemos por nossa própria força, mas sim é um resultado de uma vida rendida a Deus. Quando nós lemos a palavra e quando nós oramos, nós estamos buscando cada dia mais nos fortificar, nos fortalecer e aprender, porque para termos um desenvolvimento, um crescimento, precisamos que Deus esteja nos ensinando, trabalhando nas nossas vidas, porque se nós não permitirmos, nós não teremos um crescimento espiritual como Ele nos ensina. Porque para poder transformar o nosso coração, nós temos que ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele diz os frutos do Espírito, mas ele é só um. Só que ele é dividido em 9 virtudes, né? Que essas 9 virtudes são amor, alegria, paz, longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos que ter essas virtudes nas nossas vidas para podermos ser um cristão verdadeiramente. Tá? E a cada dia que nós procuramos fazer isso, nós vamos crescer. E Deus vai cada dia mais trabalhar mais e mais em nós. Por exemplo, o amor, ele é um exemplo que nós devemos ter como seguidores de Cristo, né? Porque o amor, ele é um amor que Deus nos amou, um amor incondicionalmente. Assim como Jesus nos amou, nós temos que amar ao próximo. Não importa o que o próximo faça para nós, né? Porque cada um tem suas falhas, mas temos que amar o próximo como o Senhor nos amou. E olha que Ele nos amou incondicionalmente. Principalmente o nosso Deus, quando Ele mandou o seu único Filho lá de cima para a terra para nos salvar dos nossos pecados. Esse é um grande amor. Será que algum de nós deixaria que um dos nossos filhos fosse morrer por alguém? Ninguém tem essa capacidade, né? Vamos ler em João, 1 João, o 4, o versículo 7 e 8, o que o nosso Deus nos diz, nos ensina, quer dizer. Primeira João 4, versos 7 e 8. O 7 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, olha só. Ele diz que devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E Deus, Ele é amor, né? Se nós não amarmos como Deus nos ama, nós não temos amor e nós não conhecemos a Deus verdadeiramente, né? Outro exemplo, a paz. Essa paz aqui não é a paz do mundo, hein? É a paz de Deus. A paz deve permanecer, nós devemos permanecer tranquilos e confiantes em Deus, mesmo em tempos difíceis, né? Filipenses 4, o versículo 7, ele diz a paz de Deus. Vamos ler lá o que é a paz de Deus em Filipenses. Filipenses 4. Olha só, Filipenses 4, versículo 7 diz: A paz de Deus, que excede por todo o entendimento, guardará o nosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está vendo? A paz de Deus, além de Ele nos dar todo o entendimento, Ele vai guardar o nosso coração.
e a nossa mente. Então, que maravilha, coisa maravilhosa é essa, né? Que Deus nos dá. A longanimidade ou a paciência. Nós devemos ser pacientes com os outros, assim como Deus, Ele é mais do que paciente que nós, né? Ele é super paciente, porque o que nós fazemos de coisa errada, e Deus está ali sempre nos perdoando, né? Também Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele fala sobre a paciência que Deus não tem conosco. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha só. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pelo contrário, Ele é longânimo, quer dizer, paciente, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, né? Então, nós temos que ter paciência com nossos irmãos, ser paciente, apesar de ter, às vezes, uns errares, fazer as coisas que às vezes ninguém gosta, mas temos que ter paciência, temos que amá-lo, né? Quando manifestamos esses frutos, amados, seremos testemunhas vivas para o mundo, com a graça de Deus. As nossas ações, as nossas atitudes e as palavras, elas se tornam como luz para o mundo, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem verdadeiramente o nosso Deus. E isso mostra que, vamos mostrar para eles que nós somos crentes verdadeiros, desfrutando do fruto do Espírito. Como permanecer no fruto do Espírito? Como permanecer? Continuando em oração, na leitura e a comunhão com o nosso Deus. Como devemos obedecer ao Espírito Santo? Estejamos sempre sensíveis à direção do Espírito, permitindo que Ele nos conduza em tudo, em todo. Não é só numa parte, em toda a nossa vida. Se Ele nos conduzir, nós seremos cada dia mais abençoados. Praticar. O que devemos praticar? Praticar o que nós aprendemos. O que nós aprendemos aqui? A palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Então, tudo que nós aprendemos, nós temos que demonstrar para os outros, para as pessoas ainda que não conhecem o verdadeiro amor de Cristo. Então, nós temos que demonstrar esse amor incondicional que Deus nos amou. Temos que mostrar, principalmente para a nossa parentela, que ainda não tem Cristo nas suas vidas, como nós mudamos depois que nós conhecemos verdadeiramente o nosso Deus. E aprendemos o fruto do Espírito, o que Ele faz na nossa vida. Ele transforma as nossas vidas. Para cultivar o fruto do Espírito, é um processo contínuo que requer dedicação e entrega. À medida que buscamos ser transformados, vemos esses frutos se manifestar em nossa vida, impactando cada dia mais, principalmente mostrando para as pessoas que estão ao redor de nós, como a gente muda ao ponto que seremos luz para o mundo, né? Nós seremos mudados, transformados. A origem do fruto do Espírito, ele é produzido pelo Espírito Santo, não pelo esforço da gente. Tá? O fruto do Espírito, ele é o oposto das obras da carne. As obras da carne só é para a ruindade do ser humano. Nós não devemos permitir que a obra da carne seja mais forte em nós, mas sim o fruto do Espírito seja superior a tudo. E aqui, amados, pesquisei, tem 3 divisões no fruto do Espírito assim. Amor, alegria e paz é a base do relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade são as virtudes na relação com o nosso próximo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio é o nosso caráter interno e a nossa maneira de falar, de agir com as pessoas, que seria a nossa disciplina. O fruto do Espírito, ele é um resultado da salvação pela fé. Ele não é
uma obra que a gente possa fazer para obtê-lo, mas sim é dada por nosso Deus. Qual o significado das virtudes do fruto do Espírito? O amor ele é ágape, é um amor incondicional. A alegria é uma satisfação constante, independente de circunstâncias. Paz é a estabilidade e serenidade dada por Deus. Longanimidade ou paciência é a capacidade de suportar as dificuldades sem explodir. Benignidade é a gentileza e a intenção de fazer o bem. A bondade é a prática ativa da amabilidade. A fidelidade, confiança e lealdade. Essa é uma parte, né, que muitos de nós, às vezes, nós pecamos porque são muitas vezes muito infiéis com Deus, principalmente em dízimo e oferta, né? Às vezes ganhamos um valor, aí só queremos dizimar uma parte, achando que está fazendo certo. Não. A gente tem que dizimar os 10% que é do Senhor. Ele não pede muito, só os 10%. Não é para nós curtirmos, é para a obra dele, né? Para missão, para pagamento de custo, por exemplo, aqui, ó. Ar-condicionado. Quem é que vai poder pagar? Somos nós, através do nosso dízimo e das nossas ofertas. A mansidão é a humildade e o controle na resposta. O domínio próprio. Isso aí poucos querem ter. Eu procuro sempre ter esse domínio próprio, que é uma capacidade de controlar pensamentos e ações, principalmente ações, né? Às vezes a gente é muito explosivo com certas coisas, a gente deixa de trabalhar no domínio próprio. O fruto, amados, ele destaca uma evidência real de um coração transformado, tornando-se uma marca registrada de todo crente. Então, todos nós devemos procurar o máximo possível exercer o fruto do Espírito a cada dia. A cada dia fazer nossos devocionais, fazer as nossas orações, ler, como se diz, tirar um momento para ler a Bíblia todos os dias. Não é só um dia na semana, mas sim todos os dias. Que não leia um capítulo todo, mas 1 ou 2 versículos. Tudo isso serve para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual, para nós desenvolvermos cada dia mais o fruto do Espírito, para nós termos mais comunhão com o Pai, porque nós tendo mais comunhão, nós seremos mais abençoados. E muita coisa pode acontecer na nossa vida, principalmente para quando nós formos pregar a palavra para os nossos parentes. Nós transformados, eles vão mudar, eles vão ver que nós mudamos. Por exemplo, eu fui muito errado, né? Mas graças ao bom Senhor, Ele me salvou para hoje eu estar na casa do Senhor. E quando Ele me salvou, eu estava bebido, eu não queria aceitar. Mas, como um irmão, na época não era pastor, era um dirigente, um irmão dirigente, hoje ele é falecido, está na glória. Ele disse para mim: Demar, não te preocupa com isso, se Deus te chamou, deixa que Ele trabalhe na tua vida. O dia que Ele disser que é para tu parar, tu para. E graças ao bom Senhor, aquele dia que Ele me chamou foi aquele dia que eu parei principalmente de beber. E agradeço a Deus por isso, agradeço pelo aquele irmão que me doutrinou durante 1 ano. E sempre quando eu precisava dele, eu ligava para ele: Irmão Abraão, eu preciso assim, assim, assim. Ele dizia: se você puder passar no meu trabalho, vá lá que eu converso contigo. Se não puder, me espere na igreja, e lá nós conversaremos. Que Deus abençoe cada um de nós. E agradeço a Deus por mais essa oportunidade, agradeço ao pastor. Obrigado, amados. Eu vou fazer uma oração em agradecimento ao Senhor pela palavra. Soberano Deus, nosso Pai, obrigado, meu Pai, por esse momento, Pai, que tivemos aqui à frente. Que o Senhor esteja comigo a cada dia, transformando minha vida, Pai, mudando cada dia mais.
principalmente me dando o fruto do Espírito a cada dia. Em nome do nosso Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém.